Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: o Filho de Deus, provado e aprovado. Meta de hoje: leitura das páginas 57 a 59. O ascetismo na Bíblia. Vejamos agora o que a Bíblia fala a respeito do ascetismo. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8,13. Não viver segundo a carne não está relacionado com maltratar seu corpo. Não é esse o caminho. Não é pelo ascetismo que mortificamos os feitos do corpo, é pelo Espírito. Nosso corpo é um membro de Cristo. Devemos cuidar dele e não o maltratar. 1 Coríntios 6,15. Paulo rogou aos romanos que apresentasse seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12,1. Nosso corpo é para servir a Deus, para pregar o Evangelho, cuidar das pessoas e edificar a igreja. Muitos confundem o versículo a seguir com ascetismo, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9,27. Parece que Paulo está dizendo para maltratarmos nosso corpo, mas é preciso olhar todo o contexto do capítulo. Ele, na verdade, está falando de um atleta que corre para ganhar a coroa. Todo atleta que quer ganhar a coroa precisa ter disciplina, fazer com que seu corpo obedeça para esse fim. Ele não está dizendo para esmurrarmos nosso corpo no sentido literal, mas espiritual. Espiritualmente falando, se quisermos pregar o Evangelho e nosso corpo estiver com preguiça, devemos forçá-lo a se levantar e sair. Reduzir o corpo à escravidão quer dizer que nosso corpo é quem nos obedece, e não nós que obedecemos às suas vontades. Isso não tem nada a ver com ascetismo. Todos os argumentos do ascetismo não passam de filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens e os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2,8. A esse respeito, Paulo esclarece: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Versículos do 20 ao 23. De acordo com esse trecho, o ascetismo se destrói por si só. Como exemplo, tomamos esse Antônio, mencionado anteriormente, que por muito tempo serviu de modelo e incentivo para que outros vivessem de acordo com seu estilo de vida, mas no final da vida reconheceu que isso era um erro. Querido leitor, não faça algo para no final de sua vida, ou diante do tribunal de Cristo, descobrir que viveu em vão. Essas coisas têm aparência de sabedoria, por isso atrai a curiosidade das pessoas, como aconteceu com Antônio, mas como o próprio Paulo diz, é como culto de si mesmo. Em outras palavras, o foco está em si e não na vontade de Deus. Paulo ainda diz que essas coisas têm aparência de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O livro de Romanos nos mostra que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Romanos capítulo 5, versículo 20, parte A. Mas o que isso quer dizer? Quando a lei de Deus diz, não matarás, não adulterais, está ressaltando o pecado do homicídio e do adultério. Portanto, a lei ressalta, avulta, torna grande, para enxergarmos melhor que o adultério é um pecado. Quando enxergamos o pecado, tentamos de todas as maneiras vencê-lo, mas não conseguimos. Dessa maneira, entendemos que a lei não pode ajudar-nos a combater o pecado, apenas avultá-lo, torná-lo grande. Ainda ao respeito ao ascetismo, Paulo adverte, porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu,
mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Romanos capítulo 7, versículos do 14 ao 18. Se somos escravos do pecado, como iremos vencê-lo pelo ascetismo? Isso é impossível. Por isso Paulo acrescenta: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 24. Graças a Deus, a realidade espiritual da cruz de Cristo é que nos liberta. O que a lei não conseguia fazer, Cristo conseguiu.